Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas, mortos-vivos, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Marcos 4:12. Disse Deus: clama em alta voz, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58:1. Mas os membros do passado e as igrejas de hoje disseram: não vejais, e aos profetas não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Isaías 30:10. Levantam-se servos de Deus mostrando aos membros os pecados das igrejas e seus líderes, que juntando-se à Babilônia estão ensinando doutrinas de demônios, doutrinas errôneas. Estes servos alertam os membros contra os padres, papas e pastores que estão vendendo almas de homens e mulheres ao inferno. E estes membros tapam seus olhos para não ver, seus ouvidos para não ouvir, sua boca para não falar, e tentam calar ou ridicularizar os que falam porque querem ouvir fábulas aprazíveis. Mortos-vivos que preferem colocar sua alma em risco e perder a própria vida eterna, a pelo menos ver se as coisas são de fato assim. Falem do amor de Deus, gritam, como se o amor de Deus não se manifestasse na repreensão do pecado. Parem de falar mal dos ungidos do Senhor, dizem, como se Deus ungisse para si ladrões e falsos pastores que fazem da casa de Deus uma casa de comércio. Diz o Deus que eu conheço: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3:19. Muitas vezes, o maior sinal do amor de Deus é a repreensão que nos dá. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Ezequiel 2:7. Então, pela graça de Deus continuaremos, tanto quanto possível, a mostrar ao povo seus enganos e aos falsos pastores sua rebeldia, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Marcos 4:12. Então, continuaremos pela graça de Deus, porque pelo menos não terão desculpas de dizer que não sabiam, ainda que não aceitem, fechando seus olhos para ver e seus ouvidos para ouvir, ou sua boca para falar. Todos os atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Isaías 56:10. Então, continuaremos pela graça de Deus, porque se dependermos da esmagadora maioria dos pastores e pregadores de hoje, o povo ficará no escuro, pois são cegos guiando cegos que nada sabem. São cães mudos que não podem ladrar, porque recebem salário da igreja e só podem falar o que seus líderes lhes ordenam. E estão dormindo, porque como as virgens nécias não conseguem ver o que está acontecendo e gostam do sono e não querem ser despertados. E se você realmente pensa que algo mudou, lembra-te ainda que Jesus disse: quando pois vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nosso Mestre mostrou que quando os sinais mostrassem a proximidade de sua vinda, a condição dos que se dizem dele seria muito pior que a época em que ele esteve na terra, pois diz que, porventura, acharia fé na terra. Não se engane. O diabo hoje disfarça muito bem seus ensinos e milhares que se dizem cristãos estão seguindo os pastores que nada sabem sobre Cristo e serão os primeiros a crucificá-lo
na pessoa dos seus servos, que hoje tentam alertar os membros dos erros que se cometem, dos ensinos errôneos de Babilônia, que os pastores estão ensinando como se fossem da igreja do próprio Cristo. Com a Bíblia aberta, mas sem o verdadeiro Espírito de Deus, que lhes mostraria a verdade, ensinam fábulas que nada têm que ver com o Evangelho verdadeiro, pelo qual muitos de nossos irmãos no passado foram mortos. As mesmas doutrinas papais que tiraram a vida dos que na Inquisição não as aceitaram, são hoje ensinadas nos púlpitos que se dizem cristãos, por milhares que se dizem também pastores. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24, 11. Lembre-se, esses falsos profetas enganarão a muitos. Muitos é muitos. Por amor à tua alma, então, não pense que você não está enganado. Não pense que você não faz parte deste muitos. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos ensinadores, que introduzirão encobertamente heresias e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Segundo Pedro 2:1. Lembre-se, introduzirão encobertamente heresias de perdição, negando o Senhor que os resgatou, de forma dissimulada e sem que você perceba. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Deuteronômio 30:15. O que você prefere? Qual a tua decisão? Pense nisso e que Deus seja contigo.